nós vamos dar continuidade, né, onde estamos falando sobre os atributos de Deus, certo? Então, nós estávamos falando sobre a verdade, né, que é a consonância daquilo que é asseverado com o que pensa a pessoa que faz asseveração. Com frequência os homens erram nos testemunhos que prestam, simplesmente por estarem equivocados a respeito dos fatos, ou então por pura incapacidade, fracasso em promessas que fizeram com honestas intenções. Mas a onisciência de Deus impede que ele chegue a cometer qualquer equívoco. Se a sua onipotência e imutabilidade asseguram o cumprimento das suas intenções, você vai ver em Deuteronômio 32:4, Salmos 119 e 142, João 8:26, Romanos capítulo 3, verso 4, Tito capítulo 1, verso 2, Números 23:19, Hebreus 6:18, Apocalipse 3:7, João 17:3, 1 João 5:20, Jeremias 10:10, entre outros. Com a criatura, a verdade de Deus é conhecida como a veracidade e fidelidade. Veracidade consiste nas declarações que Deus faz a respeito das coisas, conforme elas são, e se relaciona com o que ele revelou sobre si mesmo. A veracidade fundamenta-se na onisciência de Deus. A fidelidade consiste no exato cumprimento de suas promessas ou ameaças. A fidelidade fundamenta-se na sua onipotência e imutabilidade. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, Salmos 36, 5, 1, Coríntios capítulo 1, verso 9, Hebreus 10, 23, Deuteronômio 4, 24, entre outros. Agora, nomes de Deus. Esse é o chamado tetragrama sagrado, onde você vê escrito Yahvé ou Javé, a transliteração mais adotada pelos estudiosos. É literalmente o nome de Deus na grafia original. Refere-se ao nome de Deus de Israel em forma escrita já transliterada. Substituição dos símbolos gráficos hebraicos por letras do alfabeto ocidental atual, A, B, C. Etimologicamente, tetragrama é uma palavra de origem grega que significa 4 letras. Tetra, 4, grama, letra. Essa forma de escrita e leitura é feita de trás para frente em relação às formas de escritas ocidental. Originalmente, em aramaico ou hebraico, as palavras são escritas e lidas horizontalmente, da direita para a esquerda, ou seja, Avé, formado por 4 consoantes hebraicas, Yud, Re, Vav, Rei. O tetragrama Yahvé tem sido latinizado para Javé já por muitos séculos. A forma de expressão ao declarar o nome de Deus Yahvé ou Javé na forma latinizada deixou de ser utilizada há milhares de anos na pronúncia correta do hebraico original, que é declarada como uma língua quase que completamente extinta. Os homens deixaram de pronunciar o nome de Deus por medo de pecar por pronunciar o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome de Yahvé teu Deus em vão, pois Yahvé não considerará impune aquele que tomar seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7. E com isso perderam a capacidade de pronunciar de forma satisfatória e correta, pois a língua que quem pronunciava o nome de Deus no idioma original precisaria se curvar. De uma forma, dobrar dentro da boca a língua para poder pronunciar corretamente. De uma forma muito difícil, para muitos impossível de ser pronunciada corretamente. Para alguns eruditos, o nome Yahvé pode se identificar mais com as palavras I-A-Vé, vertida em português para Javé, ou Ievá, vertida em português para Jeová. Essas palavras são transliterações possíveis nas línguas portuguesas e espanholas. Já outros eruditos, a forma mais correta de escrever o nome de Deus seria Javé, Yahvé ou Javé. Ainda alguns desses estudiosos concordam
que a pronúncia Jeová ou Jeová seria a forma mais correta de pronunciar o nome de Deus, sendo esse o pensamento mais aceito pelos teólogos da atualidade. Contudo, o significado exato do tetragrama Yahvé ainda é objeto da controvérsia entre os especialistas. Em Êxodo, capítulo 3, verso 14, Yahvé disse a Moisés: Segundo muitas traduções da Bíblia, esta expressão encontrada no texto hebraico significa eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. Esta expressão, eu sou o que sou, é usada como título para Deus, para indicar que ele realmente existe antes que houvesse dia. Isaías 48, 17. Isso corresponde às expressões eu sou aquele que é, eu sou o existente, e Yahvé assim confirma sua própria existência. O tetragrama Yahvé, na maioria das versões bíblicas utilizadas no século XX e XXI, foi substituído pela palavra Senhor com todas as letras maiúsculas para evitar erros e problemas gramaticais. O certo mesmo é que a pronúncia verdadeiramente correta do nome de Deus Yahvé se perdeu no tempo e hoje nenhum ser humano sabe exatamente como pronunciar esse nome. Mesmo assim, os nomes Yahvé e Jeová são formas que os homens encontraram para tentar pronunciar e invocar o nome de Deus Pai. Devemos também considerar que quando uma criança de 4 anos se dirige a seu pai terreno, ela não o chama pelo nome e, por sua vez, o genitor dessa criança não vai deixar de dar-lhe atenção, porque ela não sabe pronunciar seu nome. Desse modo, é importante dizer que, sabendo ou não pronunciar corretamente o nome dele, todas as pessoas que se dirigem a Deus com o espírito quebrantado e um coração contrito, chamando-o de Pai, serão ouvidos por ele, porque, independente do seu nome, ele gosta de ser chamado assim. Alguns dos nomes de Deus dizem respeito a ele como sujeito, Jeová, Senhor Deus. Outros são atribuídos como predicados que falam dele ou a ele, como santo, justo, bom, entre outros. Alguns nomes expressam a relação entre Deus e as criaturas, como Criador, Sustentador, Governador, entre outros. Alguns nomes são comuns às 3 pessoas, como Jeová, Deus, Pai, Espírito. E outros são nomes próprios usados para expressar em sua obra seu caráter. O nome de Deus é o que ele é, representação do seu caráter. Mas o Criador é tão grande que nome algum jamais será adequado à sua grandeza. Se o céu dos céus não pode conter, como pode o nome descrever o Criador? Portanto, a Bíblia contém vários nomes de Deus que o revelam em diferentes aspectos da sua maravilhosa personalidade. Elohim. Esse é o primeiro nome de Deus encontrado nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, verso 1. E aqui o nome encontra-se na forma plural, mas o verbo continua no singular, indicando a pluralidade das pessoas na unidade do ser. O nome de Deus é o que ele é, representação do seu caráter. Mas o Criador é tão grande que nome algum jamais será adequado à sua grandeza. Se o céu dos céus não pode conter, como o nome pode descrever o Criador? Portanto, a Bíblia contém vários nomes de Deus que o revelam em diferentes aspectos da sua maravilhosa personalidade. Esse nome denota a grandeza e o poder de Deus. Esse nome encontra-se somente no relato da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 1, de 2 a 4. É o seu nome de criação. Elohim é sempre traduzido no português como Deus em nossa Bíblia. De acordo com a opinião mais ponderada entre os estudiosos, esta palavra é derivada de uma raiz na língua árabe que significa adorar. Então, terminamos por aqui, né? Terminou o curso de teologia e nós vamos dar continuidade em uma outra
outra disciplina. Fique com Deus e Deus abençoe.